Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seja Intencional. Seja intencional, seja intencional não, seja intencional. Olha, o objetivo desse podcast é que quando nós terminarmos aquilo que a gente vai falar, você aprenda a não se ofender com qualquer besteira, você aprenda a não desistir de qualquer coisa por conta de qualquer dificuldade e que você aprenda a perseverar. O nosso podcast de hoje é baseado no livro do David Goggins chamado Nada Pode Me Ferir. Lembrando que nós não estamos aqui para resumir o livro, nós estamos aqui para contar as experiências que nós vivemos a partir dos aprendizados e das práticas intencionais da leitura desse livro. Hoje quem está aqui comigo é a Daltiane Acioli, o Carlos Augusto, a Juliana Alexandre, pessoas que dividem o ano de 2025 comigo num projeto chamado Mente Mestra. Sempre que eu vou gravar um podcast de algum livro, eu escolho as pessoas que, na minha opinião, melhor performaram naquele livro. Então eu não convidei aqui pessoas para discutirem um assunto de um livro. Eu convidei pessoas aqui que trataram as suas mentes, que estão se desenvolvendo a partir dos aprendizados do livro Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Então, fica aqui conosco, porque tem muita coisa para acontecer. Carlos, Juliana, Dalt, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero que vocês elevem a expectativa da nossa audiência, dizendo para ela o que ela pode esperar de você a partir da gravação desse podcast. Perfeitamente. Primeiramente eu queria agradecer o convite, é uma honra para mim estar presente e falar sobre os aprendizados desse livro, que foi com certeza um divisor de águas. Li esse livro 2 vezes, ano passado, no Leitores Intencionais, e quando você falou nesse ano que ele seria também, foi sensacional. Então podem ter certeza que hoje eles terão muita virada de chave, muita coisa para que eles possam mudar a vida de quem está assistindo nesse momento. Pode ter certeza disso. Então fica até o final, que eu aposto contigo como você vai mudar a sua perspectiva. E até eu fiquei na expectativa aí do que ele vai falar, viu, Ju? É verdade, eu também. Justamente, virada de chave. Acredito que essa é a palavra quando você pega o livro dele para ler. Por quê? Porque quando você pega ali, você pensa, nada pode me ferir. Poxa, nada pode ferir essa pessoa. Uma mente blindada, nada pode ferir. Uma pessoa, quando eu me proponho a me desafiar, a ir além, a me colocar em situações desconfortáveis, que não é normal a gente se colocar, a gente foge das situações desconfortáveis, mas o livro nos convida a fazer isso, a gente começa realmente a virar a chave e dizer para nós mesmos, nada pode me ferir. Interessante, né? Dalt, você, o que a gente pode esperar de você aqui nesse podcast? Mais importante, além da virada de chave, é aprender a lidar com o sofrimento, né? É transformar toda a dor, transformar cada mágoa, cada situação difícil em algo que dá significado, né? Que dá um valor muito maior, né? E o que tem acontecido na minha vida depois que eu li o livro. É ressignificar valores. Então eu quero começar logo perguntando para vocês qual o momento mais desafiador que você já enfrentou depois da leitura desse livro até hoje, que esse livro ele veio à memória de vocês e você colocou o aprendizado em prática. Eu fiz a pergunta, mas eu estava muito afim de responder. Eu posso responder logo? Fique à vontade, por favor. Fica à vontade. Gente, nós estamos gravando esse podcast no dia 1º de abril. Sei. Amanhã, no dia 2 de abril, faz exatamente um mês que eu concluí a Maratona de Tóquio. E eu vou publicar um vídeo no meu Instagram, meia maratona lá de casa, falando da Maratona de Tóquio. Quando eu estava correndo, o meu relógio descalibrou. De tal forma que o meu relógio terminou os 42 quilômetros, mas na prova ainda faltavam 3 quilômetros. E a minha mente, ela descalibrou com o relógio. Eu disse, caramba, Dalt, já faz 42 quilômetros que eu estou correndo, ainda vou correr mais 3 no relógio.
E isso não foi o pior. O pior é que do nada as minhas panturrilhas e as minhas coxas começaram Eu a... acredito que começa a doer. Começou a doer. Começou a doer. E aí, caramba, o que foi que eu disse? Meu amigo, se o David Goggins correu com as pernas quebradas, eu vou terminar isso aqui, nem que seja me arrastando. Então, claro, tem muitas outras experiências, mas impossível não lembrar dessa experiência. Inclusive no vídeo que eu gravei na maratona, eu falo isso. Se o David Goggins conseguiu, eu vou conseguir também. E como é incrível você falando isso, eu lembro que eu sou muito da musculação, eu já sou da musculação. Eu gosto, dá pra perceber, eu gosto de pegar peso. E quem pega peso sabe que temos uma série, um número de séries. E eu sempre gosto de me desafiar aumentando os meus pesos. E geralmente eu faço 12 repetições. E é muito engraçado como é de mente, porque eu não consigo passar das 12 quando eu estou focado nas 12. Mas eu já testei isso para você ver como é mente. Quando eu paro de contar, eu passo de 12 brincando. Eu passo de 12 repetições tranquilo, com o maior peso que eu puder pegar, com a maior carga. E aí vem o maior ensinamento do David Goggins, está tudo aqui. Na minha ou na sua mente. Excelente. É muito engraçado isso. Excelente. Daud. Tem uma frase que ele fala, que ficou gravada assim na minha mente, o que é que eu estou fazendo comigo? E isso percorre assim diariamente na minha mente, toda vez que eu vou fazer algo que está ali me levando contra o meu objetivo, eu fico me perguntando o que é que eu estou fazendo comigo, né? Foi uma das coisas que eu tive que encarar essa pergunta para mim mesma, né? Sem mentir para mim, né? Em relação ao meu excesso de peso, né? Bem fora do meu peso. E foi a parte, assim, que ficou mais marcado na minha memória, né? No meu coração e mudou muito, né? A forma de eu pensar e de me ver também. O primeiro impacto que eu senti ali. Várias partes do livro mudaram, né? Muitas coisas da minha vida, mas logo no começo ele diz que a minha empolgação não vai me levar a lugar nenhum, né? E aquilo ali me impactou muito, porque eu sou muito de falar assim, eu tô muito animada. Eu tô muito animada. Não, tô animada. E eu me sentia realmente animada, só que eu parei pra pensar, ok, eu estou animada. Ok, eu quero recomeçar. Porque quando eu fui ler o livro, eu estava no momento de voltar para o mercado de trabalho. Eu tinha uma loja, vendi essa loja e eu estava recomeçando profissionalmente. E recomeçando profissionalmente cheia de orgulho, lembrando daquela profissional que era do passado, que eu, enfim, extremamente orgulhosa. E quando eu li aquilo dali, eu falei assim, realmente, a minha empolgação não vai me levar a lugar nenhum. Se eu não tirar a bunda da cadeira, que ele fala mais ou menos isso, se eu não me engano, eu não vou para lugar nenhum. Eu realmente preciso agir, eu preciso fazer, eu preciso ir. Né? Então, quando eu li essa frase, isso virou assim, então aí eu comecei. Foi como se fosse um carro que deu a partida. E conforme eu fui lendo, eu fui realmente, em diversas áreas da minha vida, eu fui sendo transformada, sabe, Rony? Questão com a minha mãe, de compreender ela, quando ele fala sobre o relacionamento dele com o irmão dele, não é? Que ele diz assim, quem foi ferido fere. Então, numa brincadeira que eles estavam tendo e tal, e quando eu vi aquilo ali, eu lembrei dela, da história da vida dela. Então, o livro, para mim, ele me ajudou na minha carreira profissional, mas também me aproximar mais da minha mãe. E você falando, nessa tua trajetória da leitura do livro, né, o David Goggins, ele fala muito sobre disciplina e resiliência. Isso. Disciplina e resiliência. E é impossível não lembrar, no teu caso específico, da tua resiliência de ir muitas vezes contra o seu eu inferior, me permita dizer isso. Sim. Todo mundo tem um eu inferior.
Eu tenho um eu inferior e eu tenho um eu superior. Sim. O eu inferior é aquele que vai dizer que eu não consigo, que não dá certo, aquilo que a gente estava conversando ali fora. Eu vou oferecer, mas na verdade eu acho que não vai aceitar, por isso que eu não vou oferecer. Nem tento, né? E você foi muito resiliente. Olha, eu vou fazer uma pergunta que eu já estou respondendo por você, eu quero só que você comente e depois a gente fala. Sim. Porque, gente, resiliência é o que a gente precisa na vida. Se a gente não quer se machucar, se a gente não quer permanecer ferido, porque até eu admito ser ferido, mas atingido, mas não abatido. Isso. Eu me lembro, eu posso falar sobre isso libertamente, que você, livremente, eu posso falar sobre isso livremente, que você, Ju, entrou no desafio de voltar a fazer prospecções. Sim. Dentro daquilo que você é. Então, pegando aí a experiência para nós, para compartilharmos com a nossa audiência. O David Goggins, ele ensina sobre resiliência e disciplina. E você foi resiliente naqueles enfrentamentos. Fala um pouquinho de como você se sentia, de como você agiu e quais os resultados que você tem tido baseado nisso. Vamos lá. Recomeçar a prospectar. Eu falava muito para mim. E para as pessoas também justificando. Porque eu descobri que eu justificava muito para não fazer, para não me sentir desconfortável. Então, para que eu continuasse na minha zona de conforto, eu justificava que é muito difícil conseguir cliente, eu não consigo me inserir no mercado novamente, porque eu saí do mercado em 2020, como é que eu vou me inserir ali? Então eu fui lendo o livro e fui fazendo uns desafios, principalmente aquela parte de me colocar em situações desconfortáveis, persistir, voltar. Então eu comecei, vou fazer uma lista de prospecções. Eu sei qual é o nicho que eu quero atingir. Então pronto. Então eu vou lá. Fiz a minha lista de prospecções e eu comecei. Eu falava sobre o meu trabalho, fiz todo o meu roteiro. Foi até um exercício, né? Vou fazer o roteiro de prospecção para poder explicar como é que é o meu trabalho e tudo. Não foi nem um pouco confortável para mim ter que chegar e ficar horas esperando uma cadeirinha e eu vendo o proprietário indo para um lado, eu até te contei, né? Eu fui lá e ela ia para um lado, ela ia para o outro, ela não dava atenção e eu pensando, eu só saio daqui quando eu falar com ela. Então, assim, aquilo ali estava me matando, porque eu tinha o meu ego também. O que eu tô fazendo aqui? Eu que já trabalhei em tal lugar, eu que já fiz isso, já fiz aquilo outro, tô aqui me sujeitando, mas eu não tô precisando. Eu não quero recomeçar. Eu diria que no teu caso, não era nem a questão de tô precisando. Porque precisando pela necessidade, não. Não. Mas precisando para recomeçar. Precisando para recomeçar. Para compartilhar o seu talento no mercado. Justamente. Muito engraçado que lembra até uma parte que o David Goggins mesmo manda vários e-mails para aquele cara, para que ele aceitasse dentro da ultramaratona. Resiliência. Então, resiliência. E o cara demorava pra... Sempre. Né, e sempre botava ali Teve que colocar ele à prova, né? Sensacional. Então, assim, eu me senti, ao final, vitoriosa. Porque quando a gente começou, todos nós começamos o Mente Mestra, né, em janeiro, com as nossas leituras, eu não tinha nenhum cliente. Né? E, assim, o meu maior foco era aquela coisa, eu preciso prospectar. Eu entrei num grupo de network, né, para poder conseguir ali indicações e tudo, tal. Mas não foi, o meu primeiro cliente não foi ninguém que conseguiu para mim, fui eu que consegui. Legal. Por quê? Porque eu fui lá, porque eu insisti, porque eu voltei, porque eu liguei, eu ficava, vou ligar. Eu vou ligar, Resiliência. Isso, quer saber de uma coisa? Eu estou ligando, não está me atendendo. Eu vou pegar meu carro, eu vou bater lá e vou ficar lá esperando. E eu fui. Né? Então, assim, isso pra mim, hoje é dia 1º de abril. Hoje é dia 1º de abril e eu posso dizer que hoje eu estou em um cliente meu que eu já tive que chamar uma outra pessoa porque a minha demanda está numa forma que eu preciso me reorganizar, porque foram brotando. E foi
E foi ou hoje ou ontem que você mandou uma mensagem para mim falando que outra cliente daquela época de prospecção entrou em contato com você. Foi ontem que eu mandei a Ou mensagem pra seja, ti. Hoje eu fui lá, o que a gente faz, embora não tenha resultado imediato, reverbera posteriormente. com Então, certeza. temos aqui um excelente exemplo de resiliência. E onde vou lhe contar. Essa cliente, eu fui lá, prospectei, ela pediu para que eu fizesse orçamento. Eu fiz o orçamento, achou caro. Ah tá, mas eu também não vou. Eu sei o Diminuir quanto vale, isso, né? né? Achou Exato. caro. Passou um tempo, ela veio, pediu um outro orçamento. Eu fiz de novo outro orçamento. Semana passada eu estava conversando com uma colega de trabalho, né, que foi justamente essa pessoa que eu chamei para fazer parceria comigo, porque que eu já estou, né, com a quantidade de clientes que eu preciso me reorganizar, graças a Deus. E assim, eu falei assim, cara, eu tenho um cliente que já me pediu tantos orçamentos e não fechou. Aí quando foi ontem, ela entrou em contato já e a gente fechou. Hoje eu comecei lá, fui lá fazer a visita. Então assim, me faz um orçamento, me faz outro. Eu poderia dizer, não vou mais fazer orçamento nenhum pra essa pessoa, porque eu faço e não adianta de nada, né? Mas realmente persistir. Mas Entra a fica, questão do orgulho também. Do O orgulho orgulho. não leva Sem ninguém a dúvida. lugar, não me leva a lugar nenhum, não leva Não me você leva, a lugar nenhum. Não, Então, não leva. e Carlos, É descobrir o que vai acontecer se não desistir, né? exato, o que Isso. é o será? lema da mente mexe. É o nosso lema. Mente Mexa 2025. Dáudio, eu ia falar pro Carlos, mas vou falar para É o você, melhor. né? Pensando na pegada resiliência e disciplina de David Goggins, como você tem trazido isso para sua vida até hoje? Em relação a emagrecer, né? Principalmente, assim, o objetivo principal que eu encontrei no livro é atividade física. Eu estou me desafiando, né? Eu estou buscando me entender, né? Me conhecer, até onde eu posso chegar, né? Em relação à atividade física, o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim. Então, um dos maiores desafios que eu tenho colocado comigo mesma é a minha mente. Né, é ir contra aquele dia que eu não quero, não posso, eu não gosto, mas mesmo assim eu tô indo, né, com leveza, fazendo atividade física, tô na academia, tô fazendo vôlei. É, o último desafio agora que eu fiz comigo mesma foi me inscrever numa corrida e, e buscando cada vez mais, né, conseguir. Eita, me desconcentrei. Nevosa. Eu vi que tu ficou aí cutucando, eu fiquei prestando atenção o que é que tu tava querendo Meu dizer. Deus, o ouvinte nem viu que eu estava me mexendo. Acontece. Eu só pedi para o nosso operador aqui trocar de câmera depois. Mas deixa eu te ajudar numa coisa. Pessoal, ela se intitulou, ela entrou aqui dizendo assim, eu sou Daltiane Goggins. E vamos falar a verdade, cada um de nós aqui em algum momento pegou o sobrenome do cara. Com certeza. Entendeu? Sim. E a Daltiane, ela realmente tem estado no processo de disciplina. Ela presta atenção, ela presta contas comigo todos os dias do que ela se alimenta e da atividade física que ela faz. Ou seja, o simples fato de prestar contas dá trabalho, porque tem que fazer tudo isso. E ela tem sido resiliente e persistente, por isso que tem tido resultados, por isso que ontem fez sua primeira corrida de 5 quilômetros, das muitas. Então, se você quiser pegar aí a continuação do raciocínio, termine de falar. O controle, né, do que eu como, do que eu me alimento, eu não tinha nem controle emocional e nem tinha controle do que eu comia. Então, qualquer coisa que me tirasse ali do prumo, eu descontava em comida, né? Eu comia inconscientemente. E aí, a partir do momento em que o David, né, fala, ele fala assim, eu quero tirar a minha bunda gorda, né, dessa cadeira, aquilo ali me chamou muita atenção, né, que eu estava colocando desculpas nos meninos, né, desculpa nas atividades que eu tinha que fazer, de levar para terapia, de levar para a escola, futsal, e estava me deixando de lado, eu estava esquecida, né, eu não tinha me colocado ali como prioridade, a minha lista de prioridade de pessoas, eu era a última.
Então, eu sempre ficava por último. E a partir da leitura do livro, eu comecei a mudar. Eu saí lá de último lugar, de prioridade, e eu me passei a me priorizar, né? Comecei a me amar, a enfrentar a mim mesma, né? Todas as coisas inconscientes do passado que tinha ficado ali guardado, eu acabava me sabotando, né? Foi o que aconteceu. E eu comecei a pensar de uma forma muito diferente, né? De fazer coisas diferentes para poder ter resultados diferentes. Então, eu precisava me desafiar, assim como, né, o livro ele conta muitas coisas que ele fez. Então, assim, uma dor no meu joelho, tá chovendo, então não poderia ser desculpas para mim deixar de fazer atividade física. E eu comecei a levar os meninos comigo. Hoje, Samuel corre comigo, o Vitor começou a correr comigo, ou então levo eles, boto bicicleta, vou correr atrás da bicicleta. Então, assim, de uma forma que eu possa me movimentar, né? O objetivo principal é emagrecer, né? Eu preciso perder ainda muito peso, mas também eu de ser leve, né? Até o nome do meu projeto é Sem Mimimi, porque tem que ser algo leve, tem que ser algo que seja prazeroso também. E eu tenho tido não só resultado, né, na questão da perda de peso, mas também da minha vida. Eu tenho enfrentado problemas, situações, e eu até me admiro comigo mesma, assim, eu fico me espantado, meu Deus, não é a Daut. E isso tem me feito fluir mais, sabe? Mais tranquila, mais leveza, na paz, e as coisas têm acontecido de uma forma assim surpreendente, surreal que tem acontecido com as pessoas que estão ao meu redor, e eu não tinha nem noção desse poder, né, de influenciar das coisas que ali eu estava fazendo por mim mesma, né? O desafio é para mim. Eu estou tentando descobrir, né, até onde eu posso chegar. E tem sido muito massa esse resultado que está acontecendo. Assim, pegando nessa deixa, né, da disciplina e da resiliência. Como é que você está trazendo isso para a sua vida até hoje? Porque eu sempre fui da questão de que a disciplina ela supera qualquer coisa. Você pode ser motivado, mas a motivação ela passa. Sim. Tudo o próprio passa. Gomes fala isso. Motivação ela é passageira, eu digo Isso. muito isso na minha empresa. A disciplina não, disciplina ela fica. Você faz porque tem que fazer. E nem sempre é bom. Muitas vezes eu busco desconforto. Porque é no desconforto que eu posso me desafiar a melhorar. Você acredita que os meus melhores treinos são quando eu não quero ir? Você acredita que é o dia que eu pego mais peso, é o dia que eu mais sou, é o dia que eu mais me desafio? Por exemplo, sempre fui muito ruim de cardio. E lendo o Goggins, eu vi que eu estava na linha de conforto, somente na musculação. E eu, não, tenho que mudar isso aqui. Peraí, tanto que minhas práticas foram muito baseadas em me desafiar fisicamente, em correr, em fazer mais tempo de cardio, em fazer esteira, em fazer bicicleta. E hoje eu digo que a disciplina vai me levar muito longe. Porque todo dia eu acordo, a primeira coisa é, cara, tá tão bom ficar deitado. Cara, tá tão bom ficar aqui, cara. Por que eu faço isso? Por que eu estou aqui? Por que eu vou levantar? Meu Deus do céu, por que eu não fico aqui deitado? É verdade. E aí eu vejo que não, eu tenho que vencer a batalha da minha mente, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que olhar pro meu espelho e olhar ali o espelho da vergonha mesmo, acordar com tudo, com toda a força, e isso que vai me diferenciar. Então a disciplina na minha vida ela é base de tudo. Tem um autor chamado Edwin Lewis Cole, que ele diz assim: o que vem após a disciplina é que faz com que ela valha a pena. Só que a gente não consegue parar para mentalizar o que vem após. O que vem após, exato. A gente só pensa quer no agora. olhar a dificuldade do agora, da disciplina. O ser humano, Rondi, ele tende a ser imediatista. E o imediatismo atrapalha o percurso. Eu, você, a Daut, a Juliana, nós temos a mente para que sejamos recompensados agora.
Eu não penso no amanhã, por exemplo. Eu não paro para pensar, não, a menos que eu instale meu drive, diferencie um pouco para pensar no que realmente isso vai me levar. Verdade. Mas eu creio que hoje ninguém para para pensar e pensa assim, cara, quando eu tiver 80 anos, como é que vai ser meu corpo? Isso. O que vai acontecer? Será que eu vou ser diabético? Isso. Ninguém pensa, porque eu penso no prazer de agora. Beber uma Coca-Cola agora é muito bom. Uma Coca-Cola sem açúcar, estupidamente gelada com limão. Tá ouvindo aí, né, Juliano? Ah, bom demais, né? Mas onde isso vai me levar? Eu não penso que mas daqui a só um copo de Coca, mas futuramente pode vir a ser muito mais. Como Se que eu não isso sei... vai contribuir para minha saúde? Exato, Né? exato. É aquela questão. Como que essa minha ação aqui vai contribuir para o meu crescimento profissional? Exato. Como que isso aqui vai contribuir para o meu casamento? Exato. Ou seja, tudo tem um impacto. Exato. O que você faz tem um impacto lá no futuro, só que a pessoa não pensa. Né? Exato. E hoje os maiores esportistas que têm uma carreira no esporte, eles começaram lá já com essa mentalidade diferente. Eles já faziam dieta quando não precisavam. Eles já não tinham a infância de brincadeira, mas de treino, porque sabiam que futuramente... Então, quando a pessoa ela consegue realmente entender que ela precisa ser disciplinada, tudo muda. É verdade. Tudo muda. Verdade. O Goggins, ele fala muito que essa disciplina vai gerar um desconforto. Sempre gera. Né? A resiliência por si só é um desconforto. Sim. Eu digo que disciplina, ao contrário do que muita gente pensa, não é fazer sempre as mesmas coisas. Não. Eu diria que isso até é constância, o nome disso é constância. Com certeza. Mas disciplina é fazer constantemente as mesmas coisas que você não quer fazer. Exato. Como, por exemplo, você se levantar para ir para a academia muitas vezes sem querer. Como, por exemplo, você abordar um cliente para oferecer hoje no tete-a-tete é mais difícil. Muito. Como você, por exemplo, a Daut, ela ser tão intencional em fazer atividade física que até a limpeza da casa que ela faz já dando atenção à atividade física. Quando ela vai prestar contas da atividade física dela, ela coloca: hoje minha atividade física foi faxina. E não se engane, faz diferença. Ah, mas ela fazia faxina antes. Ok, fazia. Só que a mente virou para que aquilo seja uma atividade física. Isso. Quando você estava falando, Daut, eu ia dizer governo de vida. Governo de vida. É uma das frases que eu falo muito, que combinam muito com você. Pensando na Domínio questão... próprio. Pois é. Pensando na questão do desconforto. Vocês se colocaram, né, além dessas que nós falamos, em alguma situação efetivamente desconfortável para você, por conta da leitura desse livro. Eu quero falar de mim. Está muito relacionado ao que você disse. Aí eu vou juntar desconforto com resiliência. Sim. Quando eu fui sorteado para ir para o Japão, eu fiz a minha inscrição e eu procrastinei o meu planejamento. Brinque, eu tive 3 meses para me planejar e eu simplesmente não me planejei. Até que chegou o começo do ano e eu cheguei para a Denise e disse: ok, eu vou para o Japão. Só que eu não tinha planejamento financeiro para ir para o Japão. E eu não podia tirar da parte que eu já havia planejado para minhas férias, para outras coisas da vida. E o que foi que eu pensei? Eu vou pedir aos meus amigos uma ajuda para ir para o Japão. Para ter um amigo, o Carlos me dá 100, a Ju me dá 100, a Daut me dá 100, o Wesley me dá 100, eu tenho 400. Se eu tiver 40 amigos, eu tenho cada um dando 100, eu tenho 4 mil reais, 4 mil reais, acontece. Sim. Aí vai juntando e tal. Só que esse é o caminho mais fácil. Esse é o caminho mais confortável. E vamos falar a verdade, eu não tenho problema em pedir. Mas quando a causa é nobre. E outra, você sabe que todos dariam se você pedisse Eu também. tenho convicção, você não morreria por conta de 100 reais. E você é um amigo meu que toparia o meu sonho na hora. Na hora. Mas o que foi que eu fiz? Eu peguei e disse: eu vou criar um produto específico na minha empresa para viajar para Tóquio. E eu criei a Maratona de Desenvolvimento. Uma espécie de assinatura dos meus treinamentos. Eu fiz uma lista branca, fiz uma lista positiva de todos os meus clientes possíveis para comprar essa Maratona de Desenvolvimento. Agora, para mim, foi um desconforto muito grande ter que entrar em contato. Muito grande. Eu achei até estranho. Eu escrevi o livro, Livre-se da Mente do Outro, está aqui atrás de mim, na câmera. Então eu não estou devendo nada para ninguém. Eu não ia
pedir favor a ninguém, eu ia vender um produto. Mas, Carlos, foi extremamente desconfortável para mim. Ligar e marcar reuniões e oferecer o produto. Porque eu achei que cheguei num lugar bom. Eu achei que cheguei num nível bom. Não, os meus treinamentos se vendem. Figura de autoridade. Eu não preciso oferecer nada. Que nada. Eu me coloquei ali na mente mestra. Foi um desafio meu da mente mestra, baseado no impulsionamento do desconforto do David Goggins, que eu fui lá e eu pedi. E eu pedi não, né? Eu ofereci e para glória de Deus, deu muito certo. As pessoas compraram. Quer dizer, as pessoas estão se ajudando suas empresas, ajudando seus familiares. E eu fui e voltei para o Japão com muita tranquilidade. Eu quero dizer para você não se limitar por conta do que o outro pensa. Não faz isso não. O que o outro pensa sobre você, não necessariamente é ele que pensa, é você que pensa. Só que você não se entende. A maioria das vezes você vai ouvir sim como resposta. Pegando vocês, Daud, começando por você, qual situação desconfortável você se colocou para validar mais uma vez a experiência do Nada Pode Me Ferir, do David Goggins? Quando eu fiz a minha inscrição para a corrida, né, e eu fui falar para o meu marido que eu tinha feito a inscrição, eu falei assim, André, eu me inscrevi para participar de uma corrida de 5 quilômetros. E aí ele olhou assim para mim espantado, né, porque eu nunca corri, e, e aí ele perguntou assim, tu já correu quantos quilômetros? Assim, eu nunca corri nenhum quilômetro. Mas eu queria esse desafio comigo mesma, né? E aí ele olhou assim para mim, ele não sabia nem o que falar, né? Ficou em silêncio, o silêncio dele para mim, em outros momentos poderia soar assim de me desanimar, né? Ou eu ficar magoada, mas não. Eu levei numa boa, né? E aí já foi o primeiro, né, ganho ali do desconforto, que antigamente eu ficava magoada com qualquer coisa, se não me ajudasse ali, não me colocasse, né, assim, para cima, né, não, Daut, vai, tu vai conseguir e tal. E ali, para mim, foi o primeiro desconforto contar para ele, né? E o segundo foi ir para a corrida, né? Eu me preparei, né? Fiquei fazendo atividades, busquei amizades, né? Pessoas que correm para poder me ajudar. E aí, no dia mesmo ali, quando eu me dei de cara, eu disse, meu Deus, o que é que, né? Eu tô aqui, como é que vai ser? E eu fiquei muito ansiosa, né? Minha respiração começou a ficar muito ofegante, aí eu perdi o ritmo, perdi ali o compasso, né? E foi o momento que eu tive que dar uma pausa, né? Para aprender a respirar. E a minha amiga que estava me acompanhando, ela disse, Daut, vamos respirar, esquece tudo que está acontecendo, esquece a corrida em si e foca em nada. E aí, nesse momento, foi quando me veio muitas situações do livro, né? Que ele enfrentou a questão, né, do pé dele que estava machucado, da mão, que estava lá em carne viva. Eu disse assim, não, uma respiração ela não vai impedir de que eu conclua. E aí, a partir desse momento, eu peguei o gás, fiquei ali focada, no nada, né? Eu nem me lembro que assim que eu pensei, quando já estava já faltando um quilômetro para concluir a corrida, eu me lembrei muito dos meninos, né? Eu lembrei muito de Vitor, de Samuel, lembrei muito de André também, que eram para eles terem orgulho, assim, minha mãe conseguiu correr, né, 5 km, ela enfrentou ali os desafios dela, e por vários momentos eu colocava a desculpa de não ter tempo, né, de não ter condições de fazer nada para mim, e ali era meu momento. Então, assim, foi incrível a sensação, né, de quando eu avistei ali já o final da corrida. Me deu vontade muito de chorar, assim. Oi? Tu chorou? Chorei um pouquinho. Né, quando assim atravessou, quando eu atravessei assim o final, e aí o meu olho começou a encher de lágrimas, né? Lembrando de como eu me sabotei durante tanto tempo, né? O que eu fiz realmente comigo durante tanto tempo. E foi incrível a sensação. Já estou com vontade de participar de outras coisas, né? De outras corridas. Já me inscrevi também
no CrossFit, porque eu sempre tive eu sempre Nossa. tive vontade. E assim, eu quero ter uma qualidade de vida. Não é só emagrecer, né? É ter qualidade de vida. Eu comecei a pensar como é que vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, quando os meninos casarem. Como é que vai estar a minha condição física? Eu vou conseguir levar meu filho no altar, né? Legal. Comecei a ter esses pensamentos do Muito bom, futuro. muito bom. E Muito bom. aí, eu só vou conseguir, né, ter bons resultados se eu fizer algo diferente agora no presente. Disciplina, pessoas que conseguem pensar à frente. É verdade. É. E assim, eu quero até abrir um parêntese aqui, Daud, para valorizar a vida do André. André é o esposo da Daud. Naturalmente, como todos nós, os casados, não temos um mar de rosas dentro de casa, mas teve uma das coisas que você falou sobre ele que me marcou muito, que foi, ele foi pegar o seu kit e ele voltou com tênis. Foi. Voltou com o tênis de corrida para Então, mim. Olha só. a atitude de voltar com tênis é a maneira mais Pura, simples, verdadeira, mais né? pura, verdadeira de dizer assim, olha, Eu tô contigo. eu tô contigo. De incentivar, né? Eu tô contigo. Melhor Então, incentivo. Concordo. a gente precisa valorizar o André, o esposo dela, e também, claro, valorizar o seu posicionamento, que com certeza leva essa leveza para dentro de casa e gera esse movimento no André também. Quer dizer, nós temos um marido que se interessa e temos uma esposa que fez por onde. Isso. Não que casamento seja sobre troca, sobre idas e voltas. Mas acontece, né? É importante, vale a pena dizer para você que se você mora com alguém que está buscando mudar, contribua com essa mudança. Contribua com essa mudança. Tem aqui o Carlos, a Hannah Joyce, ano passado fez a Mente Mestre, participou da Mente Mestre, e ele passou muito tempo cuidando da Elô, para que a Hannah pudesse estar nas coisas, e esse ano está diferente, o Carlos está aqui, a Hannah está com a Elô, então Um são suporte, pessoas né? Com certeza. que se apoiam. Então, Isso. parabéns, Ano que vem aos Daud, dois juntos. parabéns, André. Carlos, situações de desconforto que vocês colocou. Eita, cara. Carlos Augusto Goggins. Foram tantas por já ter lido o livro. A principal delas, eu tava até pensando, refletindo nisso aqui quando você fez a pergunta, e a principal delas foi dar o meu melhor com as minhas práticas e os meus horários no Mente Mestra. Porque, como você havia dito, foi o segundo livro do Mente Mestra. Foi. E no primeiro livro eu ali escorreguei demais, não estava ligado. Então eu creio que o meu maior desconforto foi realmente dar o meu melhor, não perder o horário, fazer as minhas práticas, postar os meus resultados. Isso com certeza me tirou do conforto. Isso porque eu sou um cara que eu sempre treinei às 4 da manhã. Sempre gostei de ir pra academia nesse horário. É o horário perfeito, porque não tinha ninguém. Eu podia fazer meu treino de boa. Chegava em casa às 6, ia deixar minha filha na escola, trabalhava, chegava em casa de novo às 18, ia dormir às 22, porque eu tinha que colocar minha filha para dormir. Isso para mim é essencial. Então, eu vi que exercício físico para mim não era bem tranquilo. Então, eu precisava realmente me desconfortar em algo. Isso para mim não era um desconforto. E o meu maior desconforto foi realmente seguir à risca os horários do Mente Mestra. E foi nesse livro que você até me deu o feedback depois, a devolutiva, e dizer que eu acertei demais. Isso. Foi porque esse foi o meu maior desconforto, com toda certeza. Muito entusiasmo. Porque isso me tirou da zona. Isso que não, cara, eu já sei quem é o David Goggins, já sei o que ele vai propor, então eu vou me propor a ser assim também. Excelente. Juliana, você quer falar sobre isso? O meu maior desafio, assim, o maior desconforto foram os nãos. Foi me colocar em situações em que eu tinha que escutar não. Por conta mesmo da minha história, da minha trajetória. Aquele orgulho que eu falei lá no começo. Uhum. Com esse livro eu me reconheci uma pessoa bastante orgulhosa. Que eu não achava que eu era. Mas quando eu comecei a ser confrontada, quando eu precisei chegar nos locais, bater, me apresentar, esperar, e até falei, né, poxa, eu precisar explicar o que eu faço, se todo mundo já sabe, se as pessoas me procuram, por que eu... Então aquilo ali pra mim foi realmente, pra muitos comum, mas que pra mim foi muito doloroso.
é uma coisa que eu falava pra todo mundo, quer começar a consultoria? Vai nos locais, se apresenta e tal. Mas quando eu tive que fazer isso, colocar isso em prática, que eu nunca precisei, pra mim foi muito doloroso. Ficar ali esperando e persistir, sabe? E voltar e ter a esperança que vai dar certo. De maneira geral, para nós 4, eu posso afirmar que ler esse livro intencionalmente melhorou nosso posicionamento diante dos nossos desafios e diante de eventuais fracassos que a gente possa ter, sim ou não? Demais. Então, Aprender a ter conversas difíceis, aprender Demais. a reconhecer. Literalmente torna mais forte, Torna. né? A poder te olhar e ver que tu tá errado, brother. Isso. Reconhecer, né? Reconhecer que, cara e quem ele, é o errado é tu. Ele reconheceu muito isso. Ele Muito, reconheceu muito isso. Muito. Inclusive, vamos depois até lançar um desafio aqui do Espelho da Vergonha. Aqui. O espelho da O espelho da O vergonha. Espelho da Vergonha ali, ó. Importantíssimo. Explica aqui pra audiência Ó, o o que é o Espelho da Vergonha. Você vai anotar o que vocês acham, o que você está errado. Por exemplo, você se acha preguiçoso, você vai escrever eu sou preguiçoso num papel e vai colar no espelho, de preferência aquele do seu banheiro, que você acorda de dia, já vai lá lavar o rosto e olha, e você lê assim, lê em voz alta, inclusive. Lê em voz alta e você vai ver a mudança radical que isso vai acontecer. Tem até uma história que eu tenho o meu espelho da vergonha. A Daud está mostrando. Ele tá aqui, como a Daud está fazendo. Tá mostrando aqui o post-it dela do espelho da vergonha. Tem uma história muito engraçada do espelho da vergonha, que o meu eu coloquei lá, você é preguiçoso. E aí a moça que limpa lá em casa, a minha secretária, chegou no outro dia, aí mandou uma mensagem pra minha esposa. Oi, dona Hanna, o que tá acontecendo? Vocês estão me achando preguiçosa? Porque tava escrito aqui. No espelho da vergonha, mas o espelho da vergonha, ele é sensacional, então faça. Inclusive, né, essa questão do espelho da vergonha, a chamada de responsabilidade. É muito grande, é muito forte. Vários muito trechos forte. aqui no livro, ó, como ele diz assim, ó, eu tinha todas as desculpas do mundo para me despachar para algum especialista ou me rotular um aluno problema, mas esse não era o meu estilo. Mais na frente ele vai dizer, eu não posso culpar ninguém pela sua própria ignorância. Cara, essa coisa de assumir responsabilidade, esse camarada fez e fez com maestria. Isso. Mas como nem tudo é alegria, né? Apesar de nós sermos leitores intencionais, praticarmos intencionalmente, nem tudo a gente concorda. Nem tudo foi fácil para a gente praticar. Eu quero saber se foi difícil para nós colocar algo em prática que ele disse, ou se em algum momento você discordou de algo que ele disse. Porque também tem disso, a gente gosta do livro, mas às vezes a gente acha assim, e aí, como é que vocês compartilham isso conosco? Eu compartilho, eu não sei se eu posso ir pro final do livro, mas eu compartilho que não achei, assim, um cara que correu ultramaratonas e tudo mais, e o que melhorou a vida dele foi o quê? Um alongamento, né? Então, foi. Eu fiquei um pouco meio assim, cara, pelo amor de Deus, foi mais, conta mais bicho. Ei, fale mais. Conta mais aí, cara, isso aqui não foi só alongamento, cara, até hoje eu tenho isso aqui que eu acho que poderia ser mais, eu concordo, por conhecer um pouco do meio, eu concordo que teve um pouco mais. Eu acho que não foi só isso, não foi só alongamento. Então, e eu que nunca me alonguei, tu acredita? Nunca me alonguei. Não. Mas sabe nunca que é me alonguei. Cada qual com seu cada qual. Com certeza. Deixa a Daud e a Ju falar, que daqui a pouco eu volto para a questão do alongamento. Eu até brinco com a Hanna sobre o Pessoas. Alonga o Pessoas aí, tá preso. Conhecido do CrossFit. O que é o Pessoas? Eu não sei o que é, não. Pessoas, ele é um músculo, não, ele é uma junção aqui bem pertinho da coluna, aqui, entre a coluna e o cóccix. Sabia nem aqui, que eu ficou tinha Pessoas. Pessoas. Parece que mexe ele com o quadril, trava um né? pouquinho. Trava muito o quadril. Assim, eu não cheguei a duvidar dele não, nessa parte aí não. Eu duvidei. Não, porque ele disse que ali mudou a vida dele de uma forma surreal. Então, o cara, tem mais aí. Assim, realmente, pra mim, assim, o que foi difícil de fazer, que eu demorei muito mesmo, e eu fiz, mas depois eu refiz, foi o espelho da vergonha mesmo. Bom, o espelho porque é difícil reconhecer que eu procrastino, é difícil reconhecer que
que eu justifico demais, que eu me justifico demais. Às vezes até escutar do outro é mais tranquilo, mas quando é de você próprio, por isso que o espelho da vergonha funciona muito. Porque eu não queria escrever aquilo. Porque quando eu parei pra pensar por que eu tô nessa situação, por que eu penso dessa forma, por que fazem isso comigo, e eu pensava, mas até eu pensando eu queria justificar. Até eu pra escrever eu queria justificar. Então pra mim foi muito assim, eu fiz, e pra eu ir organizando ali, botar, eu ficava, não vou botar isso aqui não vou. Aí eu não, mas eu vou. É o enfrentamento que ele fez, né? É o enfrentamento que ele fez, o cara ensinou isso bem direitinho. Isso. Ele ensina. E foi isso. E também anotar o que eu sou, para que eu nunca me esqueça. Sim. Né? Porque eu percebo, assim, particularmente, nas situações difíceis, eu me esqueço das coisas que eu já fiz. Né? Pote dos Do que eu já biscoitos. passei, da minha história. Como é, Daut? O pote dos biscoitos. Isso, Pote dos isso, biscoitos. isso. Pote dos biscoitos é muito bom. Acho muita coisa boa, né? O livro Pote dos biscoitos é É ótimo. muito importante a gente lembrar. Tem o meu aqui, ó. Tudo aqui fica perto do meu Olha aí, computador. ó, pote do Olha biscoito. Pote Gente. do biscoito, tá escrito. Ela gente. tá Daut Goggins mesmo. E eu já recorri, viu, Daut? Eu já recorri ao meu, viu? De voltar da minha listinha, É olhar importante. quem eu sou. Perfeito. Porque, né, as histórias que eu passei, que eu pude ir. Daut, e você? Teve alguma coisa que você não aturou? Que foi difícil de fazer? Teve duas situações bem difíceis, bem complicadas para mim. Acho que foi o momento onde embrulhou o estômago. Eu pensei até em desistir. Pensei até em desistir do livro, Sendo livre aí. no comecinho do livro, né? Onde ele fala do pai e ele fala do pai como se fosse o diabo. Aquilo ali para mim, assim, foi muito pesado. Me veio lembranças, né, recordações da época, da pandemia, que eu fiquei desempregada, eu estava, assim, emocionalmente muito abalada, e eu vivia tão estressada que qualquer coisinha eu batia nos meninos. E aquele momento ali, quando ele falou assim, lá vem o diabo em pessoa, se referindo ao pai, meu Deus. Eu disse assim, meu Deus, Senhor, eu tô sendo com os meus filhos, eu tô agindo com ele como Jesus ou como o diabo? Essa foi a primeira pergunta que veio na minha mente, assim. E aí foi aquele momento que eu tive que me perdoar, né? Eu tive que parar assim, me perdoar e dizer assim, Daut, eu te perdoo, você está arrependida do que houve, e chegar também para os meninos, né? Foi um momento sensacional. Eu sentei com os meninos no sofá e prometi para eles, sabe, assim, filhos, eu nunca mais vou bater em vocês, nunca mais. Então, assim, ficou muito marcado, né? Até comentei com o pessoal da Mente Mestre no grupo, eles assim, gente, eu não quero mais ler esse livro. Eu não aguento mais esse livro, porque foi muito forte. E também quando eu tive que fazer uma carta, né? Uma prática, fazer uma carta para mim mesma de me perdoar, né, de reconhecer muitas coisas do meu passado, né, que estavam ali no meu subconsciente, que estavam me fazendo ser uma pessoa agressiva muitas vezes, gritava muito, estressada. Gente, eu era uma pessoa muito estressada, que eu nem tinha noção. E era tudo muito do passado. Então, quando eu reconheci ali que muitas das coisas que aconteceram na minha infância não foram minha culpa, né? Eu não tinha culpa ali, eu me perdoei, eu tirei toda a culpa que estava ali sobre mim. Foi um momento, assim, libertador, né? Foi muito duro, foi muito difícil, eu fiquei muito mal, né? Até falei com o Ronde, assim, Ronde, não tô me sentindo bem. São coisas que poucas pessoas sabem da minha vida, né? Do que aconteceu na minha infância. Mas eu entendi que muitas vezes foi para dar um ressignificado, né? Para que outras pessoas possam também ser libertas, sabe? Porque era algo que estava tão preso lá no meu subconsciente, a culpa, né? Que
que não era minha culpa, eu só tinha 7 anos das coisas que aconteceram, né? Do abandono, né? É isso. Da morte do meu pai, do abandono da minha Uhum, mãe. uhum. E, enfim, isso estava gerando, né, resultados agressivos, é, do meu, do meu inconsciente lá do passado, e eu estava trazendo isso para os meus filhos, né? Trazendo isso para dentro da minha casa, com meu marido, né, com os meninos. Com Muitos de certeza. nós precisamos crescer e entender. Foi uma coisa assim incrível, que nós não somos o que aconteceu conosco. Não. Aconteceu conosco, aconteceu, sofremos, choramos, temos limitações por conta disso, temos. Bem sim. Mas isso não nos Nem por define. isso, não precisa reproduzir também. Nem Não precisamos reproduzir. precisa reproduzir. Pelo contrário. Exatamente É isso. verdade. A coisa que eu não vou dizer que eu não é que eu não consegui fazer. O livro eu entendi bem, mas uma coisa que no começo, eu li esse livro 2 vezes também, né, Carlos? Nós lemos no ano passado Sim, esse ano. e lemos agora. No ano passado eu fiquei meio atravessado com ele, Por quê? porque terminou o livro e eu pensei assim, caramba, o cara deu certo em tudo, mas na família ele é um fracasso. É verdade, na Eu- parte emocional Eu dele. pensei assim, ele Totalmente. Ele simplesmente nunca parava com uma casamento, mulher, o fracassou casamento na vida. dele. Ah, aí vamos falar de empatia também. Eu estou falando de uma leitura em uma época. Esse ano eu li e eu percebi uma coisa interessante. Família não é o foco dele. Não. Pronto, para você ter a ideia, David Goggins no Instagram, ele continua vivendo, ele continua dando palestra, Mesma coisa. ele continua falando de performance, Se desafiando. se desafiando. Do nada ele acorda aqui de conversa. manhã, vou correr 100 Engraçado, quilômetros. E ele simplesmente não quis viver isso e vamos respeitar o cara. Exato. Né? Porque não é todo mundo que aceita uma rotina que um cara desse deve ter. Isso. Tal. E se ele não tem os nossos valores de nós Ah, quatro então tá aqui, tudo ótimo. tá tudo bem. Hi David Goggins, if you are watching this podcast, I love you guy. You amazing guy. Kisses. Entendeu? Caramba, o cara é isso. Né? Na primeira leitura eu não aturei, mas na segunda eu entendi. Vamos falar de empatia também. Aprenda Eu já isso. fiquei com raiva. Esse cara não para num casamento. Como assim? Deve ser muito ruim. Só que depois, realmente, na segunda leitura, eu penso, não é toda mulher que vai aceitar a rotina de um cara É desse. A isso. prioridade, né? Tem um dele, lado Não é da toda banda, mulher. tem um lado da Não banda é, também, tá tudo bem. e com certeza ele também se sente preso com isso. Ele entende essa situação. Por isso que tem uma hora no livro que ele fala: não, eu já tinha terminado meu relacionamento porque eu sabia que nem todo mundo conseguiria me acompanhar. Às vezes nem a mãe dele conseguia acompanhar ele nas loucuras pra nós, né? Porque pra ele era verdade. desafios sensacionais. Era né? verdade dele, era tudo É. ali, né? Então, Agora, para a gente partir aqui para o encerramento desse podcast, que para mim tá Poxa. muito legal. Tem viu? coisa pra Wesley, falar. sim, Relembrar. o Wesley Tem coisa. Tá interessante, Relembrar a Wesley. leitura. O Wesley aqui tá como O Wesley espectador vai sair daqui pra uma interessante. academia, já disse. Já. Eu tô querendo ler de novo o livro, viu? pelos relatos de vocês. Então, 2 coisas aqui pra gente fechar. A primeira coisa, bem prática, bem básica. Qual frase do livro você mais lembra? Ou se você não lembra, qual a frase do livro? Que frase você fala pra gente, né? Compartilha com a gente que reflete esse livro. Como eu tô pescando aqui as frases, eu quero até começar a responder essa questão. Abre aspas. A dor é capaz de abrir uma porta secreta na mente que conduz tanto ao desempenho de alto nível quanto ao lindo silêncio. A dor é capaz de abrir uma porta secreta na mente que conduz tanto ao desempenho de alto nível quanto ao lindo silêncio. Por que nós não conseguimos coisas na vida? Porque nós evitamos a todo preço sentir dor. Ir para academia sem querer dói. Correr uma maratona dói. Muito. Sair para correr dói. Levar não dói. E a gente evita esse momento de dor, sem entender que é a dor que vai gerar o prazer. Não precisa ser muito inteligente. Tomar água gelada é muito mais prazeroso quando você sentiu sede. Tomar banho gelado é muito mais prazeroso quando você sentiu calor. A dor, ela vai acontecer na nossa vida. A única coisa que você precisa decidir é onde você vai colocar a dor.
se é agora para sentir o prazer depois, ou se você coloca o prazer agora pra e depois sentir vai a doer. dor, né? Porque vai doer de alguma forma. Vai, a gente já entra até no livro Nação Dopamina. Exato, vai né? doer. Que esse é uma outra história, é outro podcast. É. Então, essa frase tirei do livro, é a que eu trago para mim aqui e para você como experiência de vida. E vocês, ou uma frase do livro, ou uma frase que vocês aprenderam? Eu vou escolher não uma frase, mas eu vou escolher um ensinamento. Que esse livro me deixou assim, onde ele bateu mais forte. Que foi na mentalidade. Tudo começa na mentalidade. Não começa com o corpo, começa com a mente. Começa com o querer ir, o querer fazer, e não o ir e fazer. Começa tudo aqui. Antes Tudo é um dele jogo começar tudo é a um jogo da vida. mente. Isso. Antes dele começar a vida de ultramaratonista, antes dele correr, ele primeiramente visualizou, pensou, viu que se alguém faria, ele também poderia fazer. Então, com certeza, o maior ensinamento que esse livro me deixou foi isso, que é uma batalha aqui, todos os dias. E uma batalha a qual eu sou muito apto a vencer. Excelente. Ju? O improviso no começo pode funcionar, mas a gente precisa planejar. Isso foi para mim muito, 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 muito impactante. E até hoje eu faço isso. Né? Eu aprendi a planejar a minha semana, eu Legal. aprendi a usar a minha agenda, eu aprendi a me preparar. Né? Aquele fato que eu te contei hoje. Né? Sim. Eu não fui em um cliente Isso. que era tão longe porque eu não havia me programado. Isso. E foi de última hora. Então eu não poderia dizer para ela: olha a minha responsabilidade com o cliente que eu quero manter. Não, eu vou. E eu chegar atrasado, eu chegar lá apressado, não poder dar o meu máximo. Se eu fosse hoje improvisar, Isso. talvez Não amanhã tinha eu dado certo. não teria dado certo, tenho certeza. Ou um outro, ou você não estaria aqui nesse podcast, Isso. ou não teria dado uma assessoria bacana para cliente. Isso, então eu vou lá, Legal. não assessoro corretamente, a pessoa não fecha mais comigo e aí eu perco tudo. Então, Legal. assim, o improviso no começo funciona, porque a gente precisa ir. Porque se eu ficar apenas esperando, se eu ficar apenas esperando a oportunidade, o momento ideal, a hora certa, não tem hora certa, não tem um momento ideal. Mas eu não posso viver só improvisando. Excelente. Eu tenho Legal. que me organizar. Fica aí uma grande reflexão também. Daud? O difícil era o que eu precisava esconder. Eu sorri para a dor. Essa foi o que mais. O difícil era o que eu precisava esconder. Eu sorri para a dor. Comentar ou é o suficiente? É aquela frase de impacto É, que não é precisa é, descompletar. é aquela frase que grava, né, na mente e faz você refletir diariamente, né? Às vezes a gente acha que esconder alguma dor, esconder algo que nos faz mal, é muito mais fácil do que a gente enfrentar. E não, é pelo contrário, a gente tem que olhar para a dor da gente, aquele sofrimento ali, sorrir para ele, enfrentar e dar um novo significado para ele. Com a fala, agora para finalizar, né, quando eu comecei esse podcast, eu me comprometi com a nossa audiência que ela ia aprender a não se ferir, certo? E você ouviu aqui relatos de pessoas comuns que intencionalmente colocaram em prática os aprendizados de um livro e têm logrado êxito em algumas áreas da vida. Eu quero te pedir, Daud, assim, que você sugira aí para o nosso ouvinte um primeiro passo que ele dê para que ele comece a entrar no processo de não se ferir. O primeiro passo é decidir querer. Fale E o mais, segundo eu achei passo- muito pouco, você sabe mais. De não, de decidir, né, virar a chave, assim, eu realmente quero, por exemplo, eu olhava para umas fotos e não gostava daquilo que eu estava me vendo, como eu estava me vendo. Então, e eu estava fazendo o quê para mudar, né? Eu não estava gostando das minhas fotos, eu estava me sentindo gorda, e o que que eu estava fazendo para mudar isso? Estava Eu continuando vou me até- alimentando mal, não estava sedentária, não fazia atividade nenhuma. Se você me Só permitir, comendo mal. é verdade.
E hoje você não é mais essa pessoa. Se você me permitir, eu vou até trazer o conceito do livro para dizer isso para o ouvinte baseado na tua experiência. Assuma a responsabilidade. Perfeito. É melhor? Isso. Assuma a responsabilidade. Se você entrou no buraco, sai do buraco. Então, como? É o espelho da responsa, é o poder de resolução e é agir. Tá? É muito mais fácil se olhar no espelho e falar mal de si. Não dói. Difícil é se levantar e fazer. Então, se responsabilize. O próprio David Goggins, ele fala, a negação não me deixaria ir a lugar nenhum. É de ficar se negando, não, e tá tudo bem. Teve uma coisa que você não falou aqui, Daut, e também a gente já está terminando, mas eu vou falar. A Daut é mãe atípica. É assim que chama, é? Isso. Ela é mãe atípica. Ela é mãe atípica. Então ela tem todas as desculpas do mundo, que nem uma frase que eu li aqui do livro. Eu tinha todas as desculpas para não fazer e eu fiz. Então ela, em 3 meses, ela está fazendo um monte de coisa que não faz há muitos anos, e o que é melhor, não está prejudicando seus filhos, não está prejudicando seu marido, não está prejudicando seu casamento, e está assumindo o governo da vida dela. Exato. Então, o aprendizado que ela passa da vida dela e recomenda para você é assuma a responsabilidade, meu querido, seja intencional. Se você cavou o buraco, então comece a sair dele. Obrigado, viu, Daut? Já a gente encerra aqui. Aceite quem você é. E você, o que é que você diz para o nosso querido Aceite ouvinte? Quem você é, conviva com isso e tenha coragem para mudar. O primeiro passo é se aceitar, é ver, é se reconhecer. Eu acho que quando você sabe se reconhecer, sabe onde tem o problema, é mais fácil de achar uma solução. Porque hoje o nosso maior problema é a negação de algo. É a negação de, não, eu não sou preguiçoso, eu só não tenho tempo. Eu não como mal, só não tenho tempo de fazer uma marmita. Então, eu acho que todo mundo tem tempo. Deus nos deu 24 horas a todos. Porque uns fazem mais e outros fazem menos. É porque os que fazem mais, eles sabem, eles se entendem, eles se conhecem, eles sabem onde são fracos. E eles sabem a solução para ser fortes. Então, aprenda a se reconhecer. Quando o primeiro passo é se reconhecer para que você possa se moldar. Excelente. E complementando, pare de negociar consigo mesmo. Perfeito. Ótimo. Muito bom. A negociação conosco, não sei se é assim que fala, né? Tá certo. Nos leva ao conformismo. Sim. Você tá falando. Eu tô aqui negociando. Mas tô cansada. Não, tudo bem. Você merece. Hoje você merece. Você já foi 3 dias. Já foi 3 dias, você Vai. merece. Eu tô há uma semana acertando a dieta. Exato. Hoje você merece. A gente estamos há 5 dias sem gastar dinheiro com coisas desnecessárias. Olha aí. Aí chega o domingo, vamos comprar aquele energético, vamos tomar aquele açaí. Eu mereço. Tá? Não que a gente não mereça, não que a gente não possa se recompensar, mas você foi muito certeira. Paremos de negociar com nós mesmos. Paremos de arrumar jeitinhos e desculpas pra gente perder a negociação. Exato, porque sempre vamos perder. Sempre o que é bom vai ser melhor. Aí desculpa não falta. O maior sabotador da gente é a gente. É verdade. Com certeza. A gente conhece a nossa vontade. Exato, por isso que se reconhecer é a primeira chave. A gente vai... O meu aprendizado que eu recomendo para você é: comece e siga firmemente até você terminar. Seja lá o que for. Dê-se um prazo. Se nesse prazo você não terminar, há algo que precisa ser diferente. Se não for diferente, talvez seja hora de desistir. Mas pegando a experiência do Goggins, no recorde das barras fixas, 1, 2, 3, 4, ele não desistiu. E todas as vezes ele ressignificava. Ele fazia algo diferente. Ele sabia, ele tinha estratégias. Não era de qualquer forma. Era uma barra que era diferente. Isso. Era algo na mão, era uma música. Isso. Era o local, era o número de pessoas, era o número de pausas que ele poderia ter. Perfeito. Então é e sensacional. até quando ele foi no improviso na corrida, ele não parou. Tem que ser estrategista. É como a nossa amiga Juliana falou, o improviso funciona até certa parte.
depois é a estratégia que entra. Caramba. Gente, eu Ele fiquei não, muito ele não feliz. desistiu do sofrimento também, né? Não desistiu do sofrimento, não. Vai doer, Não. vai doer. Ah, caramba. Vai doer. Por que que But Sempre stay hard. Nada pode me ferir. Por que que o título do livro é esse? Ei, gente, foi muito bom dividir esse tempo com vocês. Você gostou? Eu gostei demais. Eu espero que você, primeiro, se apaixone por esse processo de mudança. Tudo que nós fizemos é possível você fazer. Se você ler o livro, aí é o upgrade para você entender mais e quem sabe viver mais. Eu faço questão de dizer, só faz a diferença se você for intencional. Ler por ler, não vai fazer diferença não. Quantos livros você já pode ter lido? Qual foi o resultado que gerou na sua vida? Então, muito obrigado, Carlos. Obrigado, Eu sou Juliana. grato, obrigado pelo convite. Obrigado, Daud. Vocês foram excepcionais. agradeço. Foram excelentes companheiros de mesa. Gostei demais. Escolhi as pessoas certas para o livro certo. Quero agradecer aqui o Wesley Pimentel, o meu fiel escudeiro da operação aqui. Que Mas faz aí vai já isso pra com academia amor, daqui, com já carinho. falou, né? Depois Já Vai vai lá. sair para academia, vai muito. Deus abençoe. Tu acredita que antes de começar o podcast eu tinha pensado nisso, mas eu desisti. Negócio. Acredito, você merece, já foi uma pizza, né? Eu tô tudo a perder agora. Tá Não, certo, Eu queria é ir isso. para correr 8 km. Só que se eu for correr 8 km agora, pra que eu tô inventando uma desculpa? Eu vou pra academia agora, Eu ia Ah, falar isso. correr Está 8 km. tá vendo? A única coisa que eu preciso é concordar com a minha esposa, tá? Aí é uma outra Ah. fase. Já a gente Vai fala. ver com a sua esposa se você quer ir, né? Ei, muito bom. Que é isso? Eu vou ver com a minha esposa se eu quero ir. É verdade. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Ó, deixa aqui um comentário, vê aí um livro que Compartilha você aí. quer que a gente leia, compartilha. Ah, como é que chama, hein? Se inscreve no Se inscreve canal. no canal. Deixa o E joinha ativa as aí. notificações. Deixa o joinha. E vem fazer o compartilha. Multimestre. Ó, É verdade, 2026. Vale Só não vai ser melhor que o 2025. Não, Bora ver. a Ei, melhor turma da história. O ano já tá acabando, né, gente? Eita, tá perto já. Abriu já, daqui Valeu. a pouco. Não acredito. Ó, então, ó, seja intencional. Valeu. Tchau, tchau. Oh.